Um fato curioso que eu decidi ser empresário com 9 anos. Eu vi uma reportagem na época do Fantástico, que era uma reportagem que tinha um Ike. Ele estava o primeiro mais rico do Brasil, e daí eu era o sétimo mais rico do mundo. Uhum. E a fortuna dele era uma reportagem que ele podia empilhar em carrinhos de supermercado que dava mais que a ponte Rio-Niterói. Deu assim, cara, eu quero fazer isso aí. Eu perguntei, mas o que ele faz? Né? É empresário. Eu disse, então eu quero ser empresário. Bom exemplo. Bom exemplo. E aí, com 9 anos, eu decidi que eu queria ser empresário, ainda de uma forma meio lúdica, né? Sem saber direito o que era. E sempre tive essa questão de liderança, assim, né? Na época jogava futebol, né? Todo mundo é jogador em Florianópolis, né? Sim. Todo mundo já jogou no Havaí e no Figueirense. Então eu também. Parei porque, cara, não, tive que escolher. Mas eu fui até as categorias de base ali também. E o esporte me mostrou muito, assim, né? Tipo, mostra muito de questão de disciplina, de realmente se desafiar, né? Trabalho em equipe, enfim. Então eu sempre tive essa questão de liderança, já fui capitão de time, então sempre gostava dessa questão de liderar, de puxar, de ser diferente. Então eu tive isso já desde cedo, assim, de querer ser líder de classe, desde a primeira série eu sempre me candidatava a ser, fazia campanha, então era algo que eu gostava. E aí a minha vida veio se costurando de uma forma normal, assim, né, tipo, como todo mundo, meus pais, minha família e tal. E aí quando eu tinha 12 anos, minha mãe foi diagnosticada com câncer. E aí começou a desmoronar muita coisa, assim, né, na família e tal. E acabou que quando eu tinha 15 anos, minha mãe faleceu de câncer. E foi um choque, assim, né? Porque a gente sempre vinha... hoje é um pouco diferente, mas antes a gente tinha muito uma percepção do sistema, assim, né? Do tipo, cara, a gente vai trabalhar, vai entrar na faculdade, vai fazer carreira... meus pais vão ver os netos, enfim. E tava muito esse script desenhado. E daí, quando minha mãe faleceu, eu disse assim, cara, tudo aquilo que eu imaginava que seria não vai ser. E aí desmoronou tudo, assim, né? Desmoronou no sentido do meu pai entrou em depressão, meus irmãos logo saíram de casa. E aí, 2, 3 anos depois, meu pai se suicidou. Então, teve uma questão familiar, assim, que de base, assim, né? Que nesse período adolescência, né? Então, pra frente. Foi bem complexo. E que já é um período super complexo para o desenvolvimento pessoal, né? A adolescência em si. Exato. E aí, eu tive muito uma questão de autorresponsabilidade, no sentido de... poxa, o que eu posso fazer com tudo que tá acontecendo na minha vida, com coisas que eu não consigo controlar, né? Tipo, a doença da minha mãe, depressão do meu pai, ainda muito novo para muita coisa, mas muito focado em o que eu poderia fazer, assim. Então, logo depois que minha mãe faleceu, eu comecei a ver que, cara, eu ia ter que fazer por mim. Antes do meu pai se suicidar, ele desapareceu de casa por um tempo, eu fiquei sem ter o que comer, luz cortada, enfim, foi um período bem crítico, assim. Os vizinhos deixaram cesta básica na frente do meu prédio, na frente do meu apartamento. Então foi um período muito complexo e eu assim, cara, o que eu vou fazer com isso, né? E aí eu lembro que eu comecei a fazer curso do Sebrae, por exemplo, com 15 anos. Tipo, cara, nem tinha noção ainda. O meu primeiro curso do Sebrae que eu comecei a fazer de empreendedorismo, gestão e tal, foi com 15 para 16 anos. E aí eu lembro que todo mundo se apresentava, né? E aí todo mundo pensava que eu era estagiário. Primeiro, jovem aprendiz, sei lá, não, eu vim fazer o curso e tal. E era gratuito, claro, né? Só ia nos cursos gratuitos. E aí eu chegava lá, daí todo mundo se apresentava e tal. Eu sou fulano de tal, tenho empresa tal, tipo, tenho rede de lojas, tem isso, tem aquilo. Aí chegava a minha vez, né? Tipo, você é filho de alguém que tá aqui? Ou o que é, né? Esse cara, não, eu sou o Lucas, não tenho minha empresa ainda, mas tô aqui pra saber o que eu vou ter que fazer quando eu tiver a minha. Então, foi a minha postura de começar a fazer, mesmo ainda não sendo, assim, né? Então, esse foi meu início, assim, né, na trajetória empreendedora, assim, foi um pouquinho da minha história em geral, assim. Foi bem difícil, né? Pois é. E tu acha que esse gatilho que tu teve, assim, ele é uma coisa comum? Ou foi... eu não sei nem como explicar, na real, porque tu passou por um trauma muito grande, por várias coisas que aconteceram, só que tem gente que passa por um trauma desse e se joga por um outro lado completamente, né? E tu foi por esse lado de querer estudar, de querer aprender, meio que o que tu... Como é que tu chegou nisso, assim? Cara, é engraçado porque, assim, foi uma situação muito complexa e complicada.
eu na época não tinha nem consciência disso, assim, então não tive apoio psicológico, de psicólogo e tal, essas coisas assim. Talvez facilitaria, obviamente. Mas eu fui muito na questão da autorresponsabilidade no sentido de, cara, o que, que eu posso fazer com tudo que tá acontecendo? Eu tenho um monte de sonho, tenho um monte de coisa pra fazer. Tudo que eu imaginei que seria diferente desmoronou. E o que, que eu posso fazer? O que, que tá no meu alcance pra eu fazer? E aí eu fui muito de tentar fazer o melhor possível diante das condições que eu tinha. E com a ideia de ser empresário, sem ter clareza do que ainda. Mas de ter minha empresa. Porque eu tinha uma clareza que, cara, eu tendo uma grande empresa, eu vou conseguir conquistar meus sonhos. De conquistar, de crescer, de viajar, enfim. Então eu tinha isso muito claro. Não sabia o quê. E aí é legal porque, assim, muita gente tem o desejo, né, de empreender, às vezes tem dúvida de fazer o quê e tal. E uma coisa prática que eu fiz, quando eu tava aí com 16 para 17 anos, meu pai ainda era vivo, eu tava no terceirão. E aí foi no terceirão, foi essa época que meu pai desapareceu por um tempo. E acho que ficou uns 10 dias desaparecido. E aí eu comecei a trabalhar, pedi um emprego para uma amiga minha que tinha uma loja e tal, no centro. Comecei a trabalhar, meu primeiro emprego foi ser office boy. Então eu estudava de manhã e à tarde eu ia pagar conta, fazia coisa de uma loja ali no centro, né? E cara, pra mim, só pedi pra ela assim, cara, e aí o mais legal do primeiro emprego foi que eu podia comer ali, né? Tipo, eles davam lanche da tarde, assim, porra, aí tá garantido, já garante uma refeição, né? E aí eu comecei a trabalhar e o mais legal dessa questão de empreender, em nenhum momento eu deixei de querer empreender. Eu sabia que ali era uma etapa do processo, que era o que eu tinha pra fazer no momento. E aí, ainda no terceirão, eu fazia muito churrasco, muita festa e tal. Embora eu nunca fui de beber, uma curiosidade, eu nunca fiquei bêbado na minha vida, isso é real. Caralho. Porque eu fazia lista pras baladas, fazia isso e tal. E tudo que eu ganhava de consumação, ganhava disso, ao invés de eu consumir, eu vendia. Porque eu precisava de grana, fazer grana pra me sustentar. E aí eu aprendi a não beber, porque beber era caro, né? Pra mim na época foi uma escolha. E aí com 16 para 17 anos ainda no terceirão, eu já ganhava uma grana quando eu fazia os churrascos. Tipo, no meu prédio e tal, tipo, eu juntava, sei lá, 10 masculino, não, 10 feminino e 20 masculino, né? E aí eu fazia a gestão ali, organizava e sempre sobrava alguma coisa. Eu disse, cara, vou fazer uma festa maior. E aí eu assim, porra, mas não queria fazer uma festa comum. Daí eu fiz a minha primeira pesquisa de mercado, que foi sair perguntando pra galera, assim, tipo, qual que é a cor de camiseta que você mais tem? Preto não, outra, branco. Aí eu fiz a pesquisa, no final deu preto e branco, que é a maioria que todo mundo tem. E assim, mas preto e branco seria, pra fazer uma festa, seria tipo, uma festa do Figueirense. Sim. Disse, não quero. Azul e branco também não, poderia ser do Avaí, Série A. Série B, quer dizer agora, mas não é Série C. Mas... E aí eu decidi criar a festa do verde e branco. Assim, pô, mas a festa do verde e branco é mal, né? Então, assim, pô, vou dar uma glamourizada no nome. Daí virou a Green White Party. Assim, cara, não vai ser uma festa comum. E aí virou a festa do verde e branco, que daí eu tava no terceirão, e aí eu comecei a vender ingresso e tal, era pra umas 300 pessoas, e no resumo da história, deu 600 pessoas, esgotou os ingressos, aí tinha o bar lá no dia que vendia também, e cara, eu vi uma grana que eu nunca tinha visto na minha vida, assim, depois desse evento. E aí eu parei pra pensar assim, cara, tô aqui no terceirão, estudando pra vestibular, pensando se eu vou fazer, sei lá, educação física, porque eu sou um ex-jogador, né? Um ex-atleta. Sou um ex-atleta, vou fazer educação física, ou fazer administração, que daí no final tu pode fazer qualquer coisa, né? O que eu vou fazer? E aí eu vi assim, cara, porra, ganhei uma grana que eu nunca tinha visto na vida. Só pra dar uma noção de proporção, eu ganhava, sei lá, R$400 como office boy por mês. E essa festa que deu, sei lá, uns R$12.000 de lucro. Deu, cara, porra, quantos anos eu precisaria trabalhar pra ganhar essa grana, né? Deu assim, cara, gostei de eventos, todo mundo perguntava como, né? Tipo, qual que seria a próxima. Por que eu tô pensando o que fazer, por que não fazer eventos, né? E na época não tinha curso de eventos aqui e tal. E eu coloquei na cabeça, cara, gostei de fazer evento, relacionamento, expor minha criatividade. Eu lembro que o mais louco, quando eu fiz esse primeiro evento, grande evento assim, para 600 pessoas, foi ver
que, cara, porra, eu tinha, sei lá, 16 anos. Cara, eu escolhi uma data, eu escolhi um horário, eu escolhi a cor da roupa das pessoas, eu defini o local, todo mundo pagou e veio ainda, sabe? E aí eu vi aquela fila de estacionamento e disse assim, cara, que massa, né? Tipo, o poder que é organizar um evento, né? Tipo, ó, tu pensa tudo num conceito, todo mundo se adequa, vai. Então eu gostei muito disso, assim. E aí... O evento é uma escola fodida, né? É uma escola, A gente porque participou bastante também de tem evento. tudo, né, cara? É gestão, é marketing, é logística, é estoque, é relacionamento, enfim. Então, foi aí que eu descobri minha paixão por eventos, né? Curtiu esse conteúdo? Se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, manda pros teus amigos e vem com a gente que aqui tem muito conteúdo top pra você.